Salve Maria, uma resposta aqui aos comentários protestantes. Meu querido, o Espírito Santo não veio só para os apóstolos. É simples. Em Pentecostes ali, Atos, todos os argumentos seus, todos, essa prostituição, essa invenção, essa loucura protestante, a gente respondemos, meu irmão. Olha só. O Espírito Santo não veio só para os apóstolos. Sim, veio para quem se torna membro dessa igreja. Tanto que Paulo, quando foi batizado, ou se converteu ali perseguindo a igreja, ali Atos dos Apóstolos 9, Atos dos Apóstolos 9, 17, ele foi batizado pelo membro da igreja e desceu o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos 8, olha só, 8, 14, ó, os novos convertidos ali, o Espírito Santo só desceu quando os apóstolos impuseram as mãos. Certo? E o Espírito Santo desceu ali aos pagãos porque Pedro estava pregando. Ali como Atos, ali na casa de Cornélio, certo? Atos, você pega aqui, ó, Atos 10, ó, Pentecostes dos estrangeiros, ó. Quem está ali? O membro da igreja. Porque Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste a igreja. O Espírito Santo, ele assiste igrejas. O Espírito Santo, ele está em divisão protestante. Segundo Coríntios 4, Paulo diz na escritura, irão surgir pessoas pregando Jesus diferentes por inspiração de outro Espírito. Claro que o Espírito Santo não é o Espírito Santo. Outro Espírito está nessas divisões, inspirando esses mestres para degrinir a igreja. Sim, vocês são inspirados sim pelo Espírito, mas não o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos 2, porque tem que estar na unidade. Certo, meu querido? Aqui, ó. Pentecostes dos estrangeiros, ó. Então Pedro tomou a palavra e disse, em verdade, reconheceu que Deus não faz distinção de pessoa, mas em todas as nação lhe é agradável aquele que o teme e fizer o que é justo. Olha só. Ao 44. Então, estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a santa palavra. Olha só. Pedro, ele é o quê? O pastor. Pedro é o quê? Está em sintonia com quem? Com a cabeça, com a igreja mística e com o Espírito Santo. Porque Atos, olha só. Atos 4, 8. Ó. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu, chefe do povo e ancião, ouviu-me, ó. Por quê? Vocês têm o Espírito Santo? Se vocês tivessem o Espírito Santo verdadeiro, vocês não iam sair da igreja, vocês não iam degrinir a igreja. Tanto que tem uma doutrina, ó. As apóstolos 2,2, perseveraram na doutrina dos apóstolos, comeu na fração do pão, comeu na oração, na fração do pão, na oração, ó. Ao 47, louvava a Deus e cativava e simpatia todo o povo. E o Senhor cadeira não estava outro que estava a caminho da salvação. Porque Mateus 28, olha só, como disse Santo Agostinho, o Espírito Santo não habita em membro amputado. Certo, meu querido? Como diz Santo Agostinho, eu só creio na Bíblia por causa do magistério da igreja. Mateus 28, 20, ó. Ensinar e observar tudo que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Em João, olha só. João 16, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Então, se é o Espírito da verdade, por que você vai procurar outras verdades? Se você diz que o Espírito Santo não foi derramado só à igreja, mas eu tenho o Espírito Santo, por que você se apartou da verdade e foi buscar a praca de homens? Seguir homens e desprezar, rejeitar o magistério. Você não é guiado pelo Espírito Santo? Você não é cheio do Espírito Santo, como você diz aí no seu comentário? Sim, o Espírito Santo ele é livre. Se você crer na igreja com todo o seu coração, receber Jesus Cristo como seu Salvador, receber a esposa do Senhor, receber a pregação, o fundamento dos apóstolos, você vai ser cheio do Espírito Santo. Como diz aqui, ó, em 2 João, olha só. Um, 7. Não, 1. Ó, 7 é. 1
muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus, Cristo, que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor anticristo. Cautelai-vos para que não pecais o fruto de nosso trabalho, mas antes que possais receber plena recompensa. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, este possui, doutrina de Cristo não tem Deus. Olha só, vocês não permaneceram na doutrina de Cristo, então vocês não têm o Espírito Santo, vocês não têm Deus. Vocês estão sendo enganados por esses protestantes do século XX, meu querido, infelizmente. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Quem permanece nessa doutrina tem o Pai e o Filho e o Espírito Santo sobre a sua vida. Olha, 10, se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudais, porque quem o saúda toma parte em sua obra má. Olha só que interessante. Segundo Coríntios, eu amo esse texto. Sou apaixonado por esse texto. 11, 4. Porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus diferente daquele que você tem pregado, ou você está de receber outro Espírito. Sim, você tem Espírito. Sim, você tem a unção. Sim, você tem o dom da profecia. Sim, você tem o dom de cura, de fazer milagres e prodígios, mas não é do Espírito Santo, meu querido. Diferente do que haveis recebido outro evangelho diverso, do que abraçado igualmente aceitar. Olha o 3, Mas temos que, como a serpente enganou Eva, assim com a sua astúcia, se corrompe os vossos pensamentos e se aparta da sinceridade para com Cristo. Medita o 2 e medita o 1. Um só esposo. Que o Espírito Santo desceu uma só esposa. Marido amai vossa mulher, conquista a mãe, a igreja se entregou por ela, para santificar, purificar com água o batismo, toda gloriosa, sem ruga, sem ruga, sem mancha, sem qualquer outro defeito, mas santa e repreensível. O Espírito Santo só desceu em Paulo quando ele foi imposto a mão por Ananias. Deixa eu ver se é isso mesmo. São Timóteo foi cheio do Espírito Santo por imposição da mão de São Paulo, segundo Timóteo 1:9. Que Atos Apóstolos 9, Paulo se converte, tem a revelação porque ele está perseguindo a igreja, devastando a igreja, etc. Certo? Mas não foi cheio do Espírito Santo. Só foi cheio do Espírito Santo, Atos 17. Ananias entrou na casa e impondo-lhe a mão. Olha só. Quem pôs a imposição das mãos é membro da igreja? É sucessor dos apóstolos? Ou foi qualquer pastorzinho em fundo de quintal? Disse-lhe Saulo, meu irmão, o Senhor, o Senhor, esse Jesus que apareceu no caminho, enviou-me para que recobre a vista e fique cheio do Espírito Santo. Certo, meu querido? Olha só. E no mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como que escama, e recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Aí já começou a pregar, já começou a defender a igreja que ele odiava, a igreja que ele perseguia. Atos Apóstolos 22:4. Perseguir de morte essa doutrina. Agora ele está cheio do Espírito Santo. Como você diz que é cheio do Espírito Santo, está perseguindo a igreja? Como você diz que está cheio do Espírito Santo e não está orando junto com Maria? Aliás, Apóstolos 1:14, os apóstolos estavam orando junto com a Maria para ser cheio do Espírito Santo. Como você é cheio do Espírito Santo e não acredita na igreja que é a coluna sustentáculo da verdade? Como você é cheio do Pentecoste? Como você diz no comentário aqui, o Espírito Santo, bem claro. Meu querido, o Espírito Santo não veio só para os apóstolos. Está no Universal? Está na Assembleia? Está na Triangular? Está na sua placa denominacional? Está onde esse Espírito de divisão? Mateus 12, bem simples. 25. Jesus, porém, penetrando seu pensamento, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda casa
dividida contra si mesmo, não poderão suportar. Se Satanás, se espera de Satanás, etc, etc. Ó, olha só. Você é cheio do Espírito Santo mesmo? Você tem certeza? Mateus 12. 32. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançam perdão nem no século, nem no século vindouro. Se é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo está onde, meu querido? Pô, pelo amor de Deus, pô. Escritura, pô. Não tem como. Toda a Escritura, toda. Se vocês usam a Escritura para perseguir a igreja, é adulteração, é manobras suas. Toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Certo? Quando Pedro passasse, ao menos sua sombra o cobrisse. As pessoas eram curadas. Atos 5, 15 e 16. Essa sombra é o que, meu querido? Atos Apóstolos 2, 10 e 13. Tem pessoas de várias nações entendia com a sua própria língua materna. Aquelas pessoas foram batizadas? Não. Entendia com a sua própria língua materna. Você pode entender a palavra, você pode entender o evangelho, mas tem que ser membro dessa igreja para ser cheio do Espírito Santo, para não ter caminhada em vão, como diz o João. Aquele que não permanece na doutrina de Cristo está caminhando em vão. E por encontrar, aquele que permanece na doutrina, esse tem o Pai e o Filho. Olha só. Se você for pegar em 1 João 2, ali 19, 20, deixa eu ver. Tem a unção dos santos. Olha só. Atos Apóstolos 2 foi para quem a promessa? João, ó. 2, ó. 20. Vós, porém, tendes a unção dos santos e sabeis todas as coisas, ó. Fala do anticristo. Muito anticristo está aí pelo mundo para seduzir com suas doutrinas, para você caminhar em vão, porque não permaneceu na doutrina de Cristo. Meditar segundo Tessalonicenses 2, do 9 em diante. Porque desprezaram o caminho da verdade. Deus enviará um poder que eles acreditarão no seu próprio erro. Que erro? Segundo Coríntios 4. Pregando Jesus diferente. Inspiração de outro Espírito. E tanto que a Bíblia não cita que é o Espírito Santo. Em Atos Apóstolos 2 cita que é o Espírito Santo. O Pentecoste. Certo? Essa é a resposta. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.